Você vive a repressão do outro e a de si mesmo, Uhum, né. Então tem momentos que você é inimigo de você mesmo, né. Você se silencia, você se cala, você uhum, então é muito difícil. Até você começar a compreender as coisas, e você e perceber e dizer, né: "Olha, espera ainda, eu sou assim, eu sou feliz dessa forma, só vou ser feliz se eu for eu mesmo, então eu paro de lutar comigo mesmo, e aí eu crio forças para reagir junto às pessoas, né, de uhum, começar. Então é primeiro uma luta interna muito forte, né, uhum, porque você vai se perceber como uma pessoa que decepciona as pessoas, né, que se autodecepciona, né, uma pessoa que vai ter uma autoestima muito rebaixada, né. Aí você uhum, tem que mesmo se perceber, né, travar essa luta interna para poder conseguir encarar as pessoas, transformar isso em aliado, né, e uhum, alguém que vai ser solidário, né. Nós uhum, precisamos de pessoas solidárias, né, na nossa vida para poder chegar onde a gente chega. Eu precisei de pessoas solidárias e a gente encontra, não é só pedras, não uhum, são só pedras que está no caminho, existe muita solidariedade também, né, uhum, isso contribui muito. Até, o outro entender essa diferença, né, a minha inserção na universidade, né, você pegar jovens que vêm do continente africano, brasileiros, enfim, das metrópoles e do interior do estado, né, que quando se depara com uma docente na universidade que se auto-identifica travesti. Então isso é um impacto, isso é pedagógico, uhum, né. Quando ia imaginar, não, travesti, geralmente se pensa tradicionalmente está nos campos de prostituição, né, não que eu uhum, seja contra, né, porque elas têm a liberdade de escolher qualquer profissão assim uhum, como qualquer outra pessoa. Mas se espera só esse lugar, né, e de repente não, é uma travesti e é uma docente, né. Existem resistências que a gente vai sofrer com isso, as pessoas poderiam pensar: "Ah, a aluna agora é uma doutora, é uma docente da universidade, agora ela não sofre mais". Sofre sim, e como sofre? Não na mesma medida da vulnerabilidade das meninas que estão nos campos de prostituição, né, e que estão em outros espaços não tão privilegiados como esse. Mas também eu tenho minhas resistências internas, né? Tenho colegas de trabalho que têm dificuldade em respeitar. Eu uhum, tenho gestores da universidade que têm dificuldade em respeitar. Eu tenho discentes que também têm dificuldade. Mas isso é um processo de conquista muito lento, já foi bem pior, né? Antes eu não conseguia aprovar nem projetos de pesquisas com a temática, né? Eu não conseguia aprovar projetos de extensão com as temáticas. E aí, com a luta, com a intervenção, com o corpo a corpo, com a sensibilização, as pessoas começam a entender que trabalhar essas questões elas são fundamentais. E isso também é pesquisa, uhum, né? Isso também é trabalho de extensão. E que a universidade precisa realizar essas atividades, né? uhum, Então, é um processo de mudança. A importância de uma travesti estar só lamento que eu seja a única efetiva, né, de estar nesse espaço. Mas que possam surgir outras e que tenham uma consciência política, porque também não basta ser só travesti ou transexual. Tem que ter uhum, uma consciência política e que saiba realmente trabalhar essas questões, né? Porque eu acho que às vezes acontece muitas deturpações, as escolas, as universidades, às vezes até a imprensa, convidam as pessoas, porque a pessoa tem um site, porque a pessoa ela é uma trans. Nós temos que ter muito cuidado, porque não é pelo fato de eu ser uma trans ou ser uma travesti que eu já nasço sabendo de tudo desse uhum, contexto histórico, né? Eu tenho essa sensibilidade, essa compreensão. Não é pelo fato de ser negra, uma pessoa negra, nasceu negra, que ela vai ter essa sensibilidade. Não é pelo fato de ser mulher que ela vai ser uma mulher uhum, sensível às questões das mulheres. Então tem que se ter muito cuidado, porque nós temos muitas pessoas negras que reproduzem o racismo. uhum, Nós temos muitas mulheres que reproduzem o machismo, né? E nós temos pessoas no universo LGBT
que às vezes reproduzem a transfobia, a LGBTfobia em si. Então nós temos que ter cuidado, né? Nós temos um representante, por exemplo, em São Paulo, que é um homem, é um homossexual negro, assumidamente homossexual, auto-identificado como homossexual e negro, que é um vereador, mas que na verdade trabalha contra as políticas das homossexualidades, da população LGBT e da população negra. Então veja que contradição, né? Então não é pelo fato de ser que simplesmente ocorre o processo de mudança, né? São pessoas que fazem parte do contexto, é importante que seja desse universo, mas que tem uma consciência política. Aí sim, eu acredito que vai conseguir produzir uma mudança de pensamento, ao invés de afirmar o pensamento tradicional e conservador. Então, a inserção de travestis e transexuais da população LGBT nos espaços acadêmicos, nas escolas e nas demais profissões, ela produz um processo de mudança. O universo LGBT com consciência política.